Mas o Ignaldo e a Rosângela têm servido essa igreja durante muitos anos. E a fidelidade deles, tem algumas coisas que eu acho bonito na pessoa. A pessoa pode ter muitas falhas, mas fidelidade é uma das melhores virtudes que alguém pode ter. Que Deus abençoe você, Ignaldo, Rosângela, pela fidelidade que vocês têm a Deus e a essa igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas. Alguém está pensando assim, eu também sou fiel e não ganhei a passagem. Mas o teu dia vai chegar. 2 Crônicas, capítulo 21. É a história de um rei em Judá, chamado Jeorão, filho de Josafá. Se você não tem uma Bíblia, pede alguém que compartilhe a Bíblia dele com você. A Bruna pede para avisar que todo primeiro domingo de missões há sempre uma promoção na livraria da igreja. Como nós estamos indo para o Brasil, sempre trazemos material e haverá uma promoção depois do culto. Então, se você não tem uma Bíblia, você pode adquirir uma na promoção hoje. E, aliás, tudo que a livraria ganha vai para missões também. 2 Crônicas 21, Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Misael e Cefalias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Olha o verso 3, ele deu-lhes muitos presentes de prata, de ouro, de objeto de valor, bem como as cidades fortificadas de Judá, mas o reino deu a Jeorão, porque este era o seu filho mais velho. E logo que Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai, ele foi e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém, andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. No dia de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando o seu próprio rei. Por isso Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão, o chefe dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até sair os seus intestinos. O Senhor, até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Verso 18. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos.
Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram. Ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse. E foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. A Bíblia Almeida atualizada termina dizendo o seguinte: 32 anos quando começou a reinar, ele tinha. Ele reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar de si saudades. Essa semana eu estava lendo um blog do Jornal do Brasil, que é um jornal conhecido no Brasil e é um jornal do Rio de Janeiro. E esse blog é escrito por um autor que ele escreve coisas muito interessantes. Permita-me a ler esse blog, por favor, de um homem não crente. O nome do blog é A Lição que Sempre Esquecemos. O autor diz: a morte, quando dá as caras, sempre faz a gente pensar em como somos vaidosos e egoístas. E como tudo isso não vale absolutamente nada diante do que realmente importa na vida. Uma pena que essa lição sempre seja rapidamente esquecida e voltamos a ser como sempre fomos. Quando se trata de um popstar mundial como Michael Jackson, a overdose de informação na mídia, que ainda vai durar muitos dias, dá mais uma dimensão, não da grandeza do artista, mas da pequenez de todo ser humano. Ele continua dizendo: mais cedo ou mais tarde, o ídolo pop que mais vendeu disco na história será esquecido. Vai ser uma página virada, uma foto de arquivo. Os bebês que estão nascendo hoje podem até vir a saber que um dia existia um cantor de talento, dançarino genial, milionário, excêntrico, amado e odiado. Talvez, daqui a 20 anos, um ou outro jovem tenha tempo para ouvir o disco Thriller, que vai soar como Noel Rosa soa hoje. Será apenas uma curiosidade, uma peça de museu. Já terá passado o tempo de Michael Jackson, que teve todo o dinheiro e fama, como que nem o mais ingênuo dos humanos poderia sonhar. O patrimônio de bilhões de dólares que não foi suficiente para dar a ele um minuto de paz interior, agora vai virar carniça no bico e nas garras dos urubus que o cercavam. Quem hoje fala de Francisco Alves, o rei da voz, e de Alexandre Grande e de Genghis Khan, que tiveram o mundo nas mãos, morreram todos com o rei na barriga. Então, agora na mesma situação do mais pobre indigente enterrado ontem numa cova rasa do cemitério de Inhaúma. Inhaúma é um bairro no Rio de Janeiro onde tem muitos cemitérios, perto de onde morava o Fernando. É como a cidade de Colma aqui. Ele diz: então, agora na mesma situação do mais pobre indigente enterrado ontem numa cova rasa no cemitério de Inhaúma. As mais sábias religiões ensinam que a maior batalha do ser humano é contra o seu próprio ego. E na contramão delas, fomentamos cada vez mais o nosso individualismo e nosso egoísmo, que nos fazem intolerantes, impacientes, insensíveis e predatórios. Todo homem hoje acha que o planeta Terra é o cenário de um filme do qual ele é o protagonista, sobrando para os outros 6 bilhões de pessoas apenas os papéis de figurantes. Todo mundo quer garantir sua varanda com vista para o mar e que se dane o resto, se ela for a última antes de o mar virar sertão. Nem Michael Jackson, nem Carlos Drummond de Andrade, nem Bill Gates, nem Fernandinho Beiramar, nem aquele mendigo ali na esquina, nem eu, nem você somos tão fenomenais como julgamos. Com sorte,
alguns de nós vão virar